os numerosos contra-ataques intensificavam a violência do combate. O combate trouxe as armas especiais para trincheiras mais uma vez ao primeiro plano, como por exemplo esse lança-granadas e lança-bombas francês. Os franceses, mais experientes, tinham mais facilidade que os americanos em enfrentar estas condições difíceis. O problema crescente era o fato de só haverem 3 estradas para a área da batalha. Estas ficavam logo congestionadas, o que fazia com que as reservas não chegassem a tempo. Em consequência, no dia 30 de setembro, a ofensiva foi suspensa. A tocha era agora passada aos britânicos, que haviam começado a atacar a formidável linha Hindenburg, a 27 de setembro. Apoiados por artilharia maciça, as forças canadenses detonaram nada menos de 7.000 toneladas de bombas em um dia. Uma brecha de 19 quilômetros de largura e 10 quilômetros de profundidade foi criada nas defesas alemãs. Após 4 dias de combate, houve uma curta pausa para reagrupamento. Então, a 5 de outubro, a linha Hindenburg foi finalmente quebrada, com a captura de 36.000 prisioneiros e 380 canhões. Parecia, pelo menos no que se referia aos britânicos, que eles haviam arrombado a fechadura na qual se baseava a defesa alemã. Agora os britânicos podiam começar a avançar para além das trincheiras que tanto dominaram suas vidas nos últimos 4 anos, indo em direção ao campo aberto. Assim, o combate móvel chegou mais uma vez à frente ocidental. Mas poderiam os aliados sustentá-lo e conseguir a derrota final dos exércitos alemães no ocidente? Enquanto as tropas aliadas avançavam pelo campo aberto em outubro de 1918, descobriram que era necessário uma nova tática para travar este combate móvel. Também os alemães lutavam com técnica, apoiavam-se sobre as retaguardas, auxiliados pela artilharia e fortemente armados com metralhadoras para impedir que os aliados travassem combate com sua formação principal. Tudo isto fez com que os aliados pagassem um alto preço em baixas pelo terreno que ganhavam. Apesar disto, os aliados avançavam sem remorso. A capacidade de lutar dos alemães parecia intacta. No entanto, atrás da frente, havia cada vez mais dúvidas sobre a capacidade dos alemães para continuarem a guerra. O bloqueio dos aliados fora muito severo por muito tempo e havia levado o comércio marítimo da Alemanha à paralisação. Os alimentos tornavam-se desesperadamente escassos. Inevitavelmente, os civis eram os que mais sofriam. Mas até as tropas da linha de frente já estavam vivendo de pão preto, café feito com bolotas de carvalho, batatas estragadas e carne de cavalo. A Alemanha começava também a ficar sem mão de obra, pois eram recrutados rapazes de 17 e até de 16 anos. No início de outubro, até Ludendorff aceitou o fato de que a guerra estava perdida. Diante das perdas sempre crescentes, ele recomendou a imediata retirada até a fronteira ocidental alemã de 1914 e também que se fizesse uma aproximação com os aliados para um armistício.
Esta aproximação seria feita sob a forma de uma declaração do presidente Wilson em janeiro de 1918, com o acordo de seus aliados sobre as condições de paz. Estas ficaram conhecidas como os 14 pontos. A Alemanha e os Estados Unidos trocaram mensagens diplomáticas, mas a 16 de outubro Wilson de repente recuou. Ele não havia mantido corretamente informados os seus aliados. Estes agora insistiam em que os termos do armistício deveriam ser estabelecidos pelos comandantes militares. Os generais exigiam que estes devessem tornar impossível para a Alemanha a repetição de suas hostilidades. Isto implicava em rendição, e Berlim, que vinha esperando uma paz honrosa, ficou em situação confusa. Enquanto isto, a ofensiva aliada na frente ocidental ganhava terreno impiedosamente, pois as tropas dos dois lados nada sabiam das negociações de alto nível sobre o armistício. Na verdade, a maioria do lado dos aliados estava certa de que a guerra se arrastaria por todo o inverno. As retaguardas alemãs continuavam a oferecer feroz resistência e eram pesadas as baixas entre os aliados. Os alemães eram forçados a recuar, adotavam uma política de terra arrasada, destruindo tudo em sua passagem. Os exércitos aliados tiveram que despender recursos consideráveis no conserto de estradas e ferrovias para que o ímpeto de seus ataques pudesse ser mantido. Para os antigos habitantes das cidades e aldeias recém-liberadas, a alegria da volta a casa era muitas vezes mesclada com o choque pela destruição. Ludendorff estava certo ao temer o aparecimento de rachaduras na máquina militar da Alemanha. As unidades do exército nas áreas da retaguarda começaram a eleger conselhos de soldados à maneira russa bolchevista e caçoavam de seus camaradas que continuavam a lutar. A frota de alto mar amotinou-se quando recebeu ordens de partir. Os aliados da Alemanha começavam a desistir. A Bulgária já havia assinado o armistício no final de setembro. A Turquia fez o mesmo a 30 de outubro e a Áustria-Hungria a 4 de novembro. O governo alemão, isolado sob pressão intensa dos escalões mais baixos, finalmente aceitou que o armistício fosse feito nos termos dos aliados. Ludendorff discordou, foi demitido, e uma delegação de armistício foi enviada através das linhas de frente. 2 dias depois, sob a pressão de von Hindenburg, o Kaiser abdicou. Foi imediatamente para o exílio na Holanda, que era neutra. Lá, ele deveria passar o resto de seus dias. A Alemanha era agora uma república com um futuro incerto. Enquanto os canhões continuavam a trovejar, um trem entrava na floresta de Compiègne. Em um de seus vagões, às 5 horas da manhã do dia 11 de novembro, a delegação alemã assinou o acordo de armistício. Seis horas mais tarde, os canhões cessaram seu estrondo irado. A França e Flandres experimentavam uma quietude que já não conheciam há mais de 4 anos. Em Paris, Londres e Nova York, a notícia levou multidões às ruas em comemoração eufórica, que se estenderia por toda a noite. Na própria frente, o cessar-fogo foi saudado pelas tropas, não tanto com alegria, mas com alívio por terem sobrevivido, misturado com tristeza pelos 9 milhões que não o conseguiram. Assim que o armistício teve efeito na frente ocidental no dia 11 de novembro de 1918, as tropas alemãs iniciaram sua marcha de volta à Alemanha. A maioria dos soldados alemães na linha de frente, ao mesmo tempo que estava contente pelo fim da guerra, não sentia que haviam sido derrotados no campo de batalha. Eles perceberam que a delegação do armistício fora formada por civis e havia um sentimento de traição.
E foi isto que gerou mais tarde a ideia da punhalada nas costas, propagada pelos políticos da direita. À distância de 1 ou 2 dias de marcha, os exércitos aliados seguiram os alemães que se retiravam. As cidades e aldeias libertadas os saudavam com grande entusiasmo. Os franceses foram rapidamente retomar a Alsácia e a Lorena, perdidas para a Alemanha em 1870. Os cidadãos de Bruxelas estavam felicíssimos por reencontrarem-se com seu rei. Os aliados agora cruzavam o Reno e ocupavam cabeças de ponte do outro lado. Suas bandas militares não tiveram muita receptividade por parte da calada população alemã desta região. A frota alemã de alto mar navegou para a base britânica de Scapa Flow, nas Ilhas Orkney, para render-se. Os navios foram apreendidos, mas os alemães ainda não estavam derrotados. Pouco tempo depois, suas tripulações furaram-lhes os cascos. 13 navios principais e 58 navios de guerra de menor porte foram ao fundo. Enquanto isto, a Alemanha estava em tumulto. Havia se constituído um governo democrático no início de novembro. Mas este sofria ameaças da extrema-esquerda, que era representada pelos conselhos de soldados e de trabalhadores, constituídos nos moldes bolchevistas.